Olá, pessoal. O live entrevista hoje vai receber o professor Rodrigo Leandro, pré-candidato a vereador aqui na cidade de Santa Rita. Olá, Souza, olá, Souza Maria, boa noite. Estamos aguardando o professor Rodrigo Leandro entrar para a gente dar início à nossa live. O objetivo do live entrevista é fazer com que a população de Santa Rita conheça melhor seus pré-candidatos. Boa noite, professor Arlindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu querido. Tudo na paz? Tudo na paz, Arlindo. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu é que agradeço essa oportunidade e fazer com que a população de Santa Rita conheça seus pré-candidatos e faça a melhor escolha quando o pleito chegar. Então, eu agradeço de coração, Arlindo. Para os que não me conhecem, meu nome é Rodrigo, tá? Sou professor de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino. Eu moro no bairro de Várzea Nova. Aliás, Várzea Nova me adotou há mais de 20 anos. Viu, Arlindo? Eu sou muito Uhum. feliz. Eu já passava na minha Rodrigo, infância por Várzea Nova. Rodrigo, primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer pela menção que você fez na última live, inclusive utilizando meu livro, e parabenizar também você e o Sargento Rodrigo, que a live foi top mesmo, foi show a live. Mas nesse momento você é o entrevistado. E eu acredito que é a primeira entrevista que você vai, de muitas que eu tenho certeza, que você vai dar ao longo dessa caminhada. E você fica à Isso é, vontade também, você fica à vontade para agradecer, para receber os comentários da turma, tá bom? Tá, joia. Eu agradeço pelo convite e estou aqui à disposição às suas perguntas e as perguntas de quem está participando conosco desse canal, além do que eu posso dizer que isso é fundamental mesmo, fundamental, como você falou inicialmente, é importante os munícipes conhecer principalmente quem são os seus pré-candidatos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou à sua disposição a partir de agora. O mediador é você, Ô, fique à vontade. ô Rodrigo, o professor vive de palestra. Na verdade, ele é um palestrante em sala de aula. A gente chega em sala de aula, a gente tem que expor para os nossos alunos. Como o professor Rodrigo faria a exposição do próprio professor Rodrigo? Quem é o professor Pessoal, Rodrigo? quem é o professor Rodrigo? Então vamos lá, Arlindo. Boa pergunta. Vamos começar por essa pergunta. Professor Rodrigo, eu não vou contar toda a história da minha árvore genealógica, não, porque ela é grande. Né? Mas eu sou filho de um motorista de transporte público. O nome do meu pai é Carlos Leandro. Filho de uma dona de casa chamada Maria da Guia. Eles residem também em Várzea Nova. Venho de uma família muito corajosa, uma família bem extensa, bem numerosa mesmo. Tanto família de sangue, Arlindo, e os demais, e como amigos também e colegas. Então, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo agora, como o Arlindo antecipou, sou professor, como eu falei também, sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino, e estou nesse desafio hoje, que eu posso chamar de desafio, principalmente quando se fala na questão, Arlindo, de política. Então, eu como palestrante, eu chegaria a dizer agora para esse público, pessoal, este que vocês estão vendo, olhando para vocês, é o professor Rodrigo, que, vou dizer assim, viu, Arlindo? Como você falou, é a primeira entrevista, eu agradeço de coração. Então, em primeira mão, para muitas pessoas que assim não vê o nosso stories, não vê o nosso feed, devido à correria, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Santa Rita. Para mim,
Eu sei que muitos pensam um pouco o contrário, mas para mim é uma honra pôr o meu nome à disposição. É uma população que precisa tanto de um caminho de ideias, de propostas. Então, eu sou pré-candidato oficialmente a vereador na cidade de Santa Rita no ano 2020, neste ano que estamos correndo por ele. Ô, Rodrigo, aquele garoto que sonhava em ser jogador de futebol, ele imaginava chegar no atual momento da sua vida agora? Eita, boa pergunta, Arlindo. Essa pergunta é fantástica. Então, como a Arlindo falou, eu sempre sonhei, pessoal, ser jogador de futebol. Na verdade, eu realizei meu sonho. Tá? Eu passei, vamos dizer, nos anos de 2000, no Santa Cruz de Santa Rita. O treinador no tempo era Lindo Arte. Tem uma turma muito boa da minha geração. Eu sou de 1984, tá? Eu tenho 36 anos, sou de 1934. Então, Arlindo, realmente eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. Em 1999, o Flamengo fez uma peneira lá no Estádio da Graça. Arlindo, foram incontáveis adolescentes e jovens fazendo uma peneira para 3 vagas. E dessas 3 vagas, eu fui escolhido um dos 3. Professor Rodrigo, o senhor viajou? Infelizmente não, porque algumas coisas aconteceram que naquele tempo meu pai não tinha condições de bancar uma viagem com a estrutura imensa daqui para o Rio de Janeiro. Só com a chuteira na mão foi difícil para mim. Mas assim, realizei o sonho de ser jogador de futebol, fui jogador joguei na categoria de base do Sport Recife, CSP, fiz alguns testes no Botafogo da Paraíba. Não cheguei, Arlindo, vamos dizer assim, como a gente sempre sonha, né? No clube X do país e posteriormente na seleção brasileira. Mas eu devo muito ao esporte porque ele me formou assim, pensando em competitividade, mas também nos eixos paralelos que existem nele, o respeito e a ética. E 2 coisas eu e Rodrigo temos em comum: competitividade. Competitividade. E além do bom volante, olha, esse é o famoso volante meia clássico, viu? Para quem não viu o Arlindo jogar, meu amigo, é calmo demais. Eu era um pouco mais... Chegava, né? Ô, Rodrigo, mas você foi para a área acadêmica, mas esse start, qual momento e por que você decidiu ser vereador? Então, Arlindo, como a gente está falando sobre essa área acadêmica, sala de aula, deu um toque. Nós somos eternos eleitores, né? Somos eleitores desde outrora, desde o dia que a gente decidiu tirar o título eleitoral para contribuir de alguma forma para a cidade. E a gente já teve várias oportunidades, além vamos dizer assim, de ser candidato a vereador. Meu irmão, ele foi candidato em 2012, tá? E a gente teve essas oportunidades de, vamos dizer assim, não no segundo plano, mas ao lado de pessoas que nós confiávamos e acreditávamos em trilhar um caminho, ter um segmento, ter uma ideia para a nossa cidade, mas por alguns pontos, foram falhando, e isso foi algo, Arlindo, que deu um estalo, acendeu uma luz, disse, espera aí, eu estou em sala de aula, conheço a realidade da educação, principalmente, Arlindo, a realidade da educação de Santa Rita, desde a sua pré-escola, onde os pais vão lá, deixam os seus filhos para ir trabalhar, que realmente precisam. Aí, Arlindo, faço a interrogação, mas de que forma essas crianças estão ficando nessas creches? Ficando apenas por ficar de 7 horas às 5, o que é que está sendo feito? Então foi isso, Arlindo, isso e outras coisas que me fez acreditar que a política partidária, principalmente, a política partidária, ela é fundamental para esse processo educacional. Então foi algo que me motivou. A fala de muitos jovens, Arlindo, que acreditam ainda nesse processo político e dos profissionais também que acreditam nesse processo. Mas você também, isso parte por você indiscreto nos políticos? Também, Arlindo. Principalmente pela atualidade que nós vivemos hoje em Santa Rita. Né? Hoje, não podemos colocar a culpa na pandemia, mas venhamos e convenhamos, se nós voltarmos o que era como estava a educação antes da pandemia, pífia. Né? Nós vimos o município cambaleando, estava em greve, paralisações, reivindicações. Felizmente ou infelizmente veio essa pandemia e assim, Arlindo, veio agravar mais ainda. Essa pandemia veio apontar
as grandes misérias e as grandes necessidades que o processo educacional na nossa cidade existe. Um dos, Arlindo, é a disparidade da questão de oportunidades. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm a condição de ter o seu celular, suas redes sociais, o seu pacote de internet e acessar a internet no município. Mas, e aqueles que não têm? O que é que está sendo feito agora? Não tem uma outra via. Infelizmente, estão aí, ó, esperando as coisas acontecer, mas não se pensaram ainda. Então eu penso assim, por que, que o professor Rodrigo é pré-candidato hoje? Para justamente isso, Arlindo. Pensar com muitos profissionais, pensar com a juventude, pensar com as famílias, qual o melhor caminho que a educação em Santa Rita precisa percorrer. E de que forma? Rodrigo, a gente vê que a maioria dos pré-candidatos aqui em Santa Rita e, do modo geral, no Brasil, eles utilizam as redes sociais como mostrando os problemas da cidade e expondo nas redes sociais. Por que você não utiliza isso e qual a sua estratégia para conseguir conquistar os eleitores de Santa Rita? Você não utiliza dessa estratégia para... Estamos com um probleminha com o Rodrigo, parece que ele... Rodrigo, voltou? Deu uma paradinha. Não, não esquenta com isso, não. A pergunta ela é fundamental, Arlindo. Ela é muito Você chegou a conveniente para escutar? Você escutou minha pergunta? Escutei, mas pode reformular novamente, Arlindo? Pode ser? É que a maioria dos candidatos, e de uma forma geral, no Brasil, em Santa Rita não é diferente do restante do país. Eles, para expor o nome, eles usam muito as redes sociais para expor os problemas da cidade. Seja de infraestrutura, seja de educação, principalmente de infraestrutura e denuncismo. Por que o professor Rodrigo não está nessa estratégia? E qual estratégia o professor Rodrigo vai utilizar para conquistar o eleitorado? Qual a estratégia que eu estou usando, que eu tenho certeza que é o melhor, é ouvir muito o que, principalmente, os pais estão sentindo agora, nesse exato momento. Por mais que eu tenha ciência do que aconteceu há anos, a gente tem todo um dossiê, um documento, agora essa realidade, como eu falei há uns 3 minutos, ela veio tirar a máscara da realidade e da situação da educação em Santa Rita. Então, por que eu não uso, Arlindo? Acusações, dizendo, ó, fulano não fez, fulano não está fazendo. Eu prefiro, sinceramente, chegar na casa, conversar, chegar nos profissionais, Arlindo. Quem melhor do que os professores nesse exato momento para dizer, professor Rodrigo, você como candidato, pré-candidato a vereador, nós estamos passando por isso, isso e isso. Então, eu nada contra quem faz isso, mas eu prefiro andar numa outra via. Qual é a outra via? De observar, analisar e não, vamos dizer assim, Arlindo, vamos ser sinceros, e não, às vezes, nem aproveitar, ter uma situação de oportunismo, que às vezes isso acaba escancarando problemas. Tem pessoas que dizem assim, é mais um porque está falando isso, porque é pré-candidato a vereador. É um direito de qualquer um pré-candidato, ou pré-candidato, é fato, é um direito. Mas eu prefiro, Arlindo, estar próximo das pessoas. Próximo como? De forma organizada, devido à situação que a gente está vivendo em máscara. Mas eu tenho conversado muito. Então, eu estou usando as minhas redes sociais, as minhas comunicações digitais desta forma. Quem é o professor Rodrigo? É esse que vocês estão vendo. É aquele que conversa com as pessoas, é aquele que absorve. Eu estou costumando dizer, Arlindo, que eu estou com 2 chips. O chip do elogio e o chip da crítica. Os pais fazem críticas. Meus vizinhos fazem críticas. E eu estou absorvendo isso, anotando tudo, para posteriormente conversar com os eleitores, com as eleitoras e dizer, existe possibilidade. O professor Rodrigo não vai estar brigando com A e com B. Brigando da seguinte forma. Vamos dizer, no linguajar popular, metendo pau em X e Y para ser beneficiado. O professor Rodrigo não quer ser beneficiado de nada. Eu estou pensando na minha juventude, nas minhas famílias, que são cerca de mais de 100 mil habitantes aqui na nossa cidade de Santa Rita, pessoas do bem que acreditam no poder da educação. Um abraço a Rodrigo Moraes, que entrou, Alves Jailson também está com a gente, Carlos Eduardo. Então, muita gente está acompanhando você, principalmente, né? Eu agradeço às pessoas que estão conosco. Só assim as pessoas, além têm uma proximidade, poderiam me ver na rua,
mas agora estão vendo assim na rede social, conversar um pouco conosco, isso é importante. E eu estou à disposição, tá? Qualquer pergunta. E a gente agradece, né? Eu particularmente agradeço os seguidores que estão nos acompanhando. Mas, Rodrigo, você fala nessa questão, mas você não tem medo de ser acusado de omissão? Justamente, era essa outra fala que eu iria exercer. Qual a forma de omissão que as pessoas podem enxergar em mim por não estar falando, mas eu posso falar para elas da seguinte forma, que a maior denúncia é ser o profissional que você é. É eu mostrar as minhas ações como professor em sala de aula, professor fora de sala de aula, porque assim, Arlindo, quando a gente apresenta o bem, o mal por si só ele é apresentado pelas outras pessoas que não apresentaram bem. É desta forma que eu denuncio. Denuncio anunciando o meu bom trabalho como professor, o meu bom trabalho como pessoa, que antes de ser professor, eu sou pai, sou filho, né? Sou irmão, sou amigo. Então, eu denuncio o erro dos outros fazendo coisas certas, anunciando o que é que a educação física tem, o que é que a educação em si, por completo, tem, e quem não faz, por si só, é denunciado. Lívia, um abraço. Lívia é minha aluna. Um abraço, Lívia. Ô, Obrigado Rodrigo, mas também, assim, Lívia. nós sabemos que você, eu particularmente, e o público sabe que seu foco vai ser educação. Isso é fato, né? Mas, além da educação, quais são realmente as propostas do pré-candidato Rodrigo? Além do não, a gente não sempre vai ser essa a bandeira, educação. Mas eu penso na educação, numa educação de oportunidades, de ideias. Como, professor Rodrigo? Simples. Eu estou na sala de aula, lá tem um universo de jovens, de adolescentes que são cheios, são compostos de ideias, de metodologias, de gosto de esporte, gosto de atividade, gosto de qualquer coisa. A gente tem ideias para o esporte, porque eu, enquanto fui jogador de futebol, eu sei que os esportes em si, no plural, traz benefícios inúmeros, não apenas para o corpo, mas também para a mente e a sua socialização nesta sociedade, no meio dessa sociedade, junto com essa sociedade. Como professor? O respeito, a hora de chegar no treino, a hora de sair, o companheirismo. A gente falava no linguajar do futebol, ainda, a ideia do grupo. Tem que ser do grupo. Cultura. A educação, a cultura está dentro da educação. Hoje eu dou aula a quase 420 alunos, eu tenho 11 turmas, e sei que eles são munidos e munidas da sua própria cultura. Então eu estou conversando com muito, Arlindo, que me ajudem nesse processo como pré-candidato e principalmente como vereador de mandato, se assim for da vontade de Deus dos eleitores, no dia 1º de janeiro de 2021, a gente assumir a Câmara, mostrar que a cultura não é pontual. Por exemplo, o São João chegou, então reúne as quadrilhas, reúne os tocadores, pronto. Espera mais 6 meses para exercer cultura. Cultura é diariamente. Cultura a gente enxergar nas pessoas que trabalham com gráfica, grafite. Essas pessoas são aculturadas. Então, essas pessoas precisam ser inseridas dentro da educação com seu processo de cultura. Levar para eles, e levar para eles, que eu digo assim, a levar para a sociedade estes jovens para exercer a sua cultura. A gente tem umas ideias legais, um plano muito legal. Temos uma equipe muito boa, Arlindo, que está por trás, que está ao lado do professor, ajudando nesse processo. Quero agradecer a presença de José Milton, professor de Geografia. Obrigado, professor. Seja bem-vindo. Agradecer a presença de Índrios, que tem um blog chamado Leigo Politizado. Vale a pena acessar. E tem um canal também. Muito bom. Joia. 2, Patrícia, obrigado pela presença. Rodrigo Moraes está dizendo incentivar a música na escola. Isso. Um ponto importante, se você me permite, Arlindo, se você me permite falar um pouco sobre incentivar a música na escola, eu vejo é um ponto fundamental, até para, se tiver algumas pessoas aqui, de alguns pré-candidatos, que se for bom, leva para lá. Mas eu, enquanto pré-candidato, futuro candidato e futuro vereador de mandato, a gente vai apresentar nas primeiras semanas, nos primeiros dias do nosso mandato, essa ideia. Por quê? Eu costumo falar assim, Arlindo, vamos falar de capoeira. Vou dar um exemplo, capoeira. A capoeira em si já está inserida na escola. Você concorda comigo?
Então, ela, momento sim, momento não, ela está lá. Alguém está fazendo alguma apresentação, alguma coisa. Uma vez eu fui indagado por um capoeirista, disse, professor, o senhor tem plano para isso? Eu digo, tenho. E ele sabe tocar um instrumento magnífico, não apenas o berimbau, mas sabe tocar outros violões de sopro, de corda. E eu disse assim para ele, você tem a oportunidade de exercer o que você gosta, como capoeirista, mas você também tem que pensar como músico. Então venhamos e convenhamos, Arlindo. Se a gente pegar 10 capoeiristas e 10 músicos, quem tem a maior probabilidade durante todo esse processo da sociedade de galgar degraus maiores, eu tenho certeza que é a música, porque a música hoje ela é atual, ela é muito vibrante nessa sociedade. Então, eu não vejo escola, eu não posso, Arlindo, olhar a escola hoje aberta apenas de segunda a sexta. O sábado também é para isso. Então, o professor Rodrigo, como pré-candidato, como futuro candidato e como vereador de mandato, vai trabalhar muito em cima disso, para que a cultura da música entre nas escolas. Por que eu digo isso? Eu tenho alunos e alunas que nunca foram ensaiar, nunca fizeram um teste, mas cantam magnificamente. Isso não iria abrir mão como pré-candidato e futuro candidato. E começou a falar em música na escola, entrou aí o Daniel Guilherme, que é um violonista. Joia. Ainda bem que você está me ouvindo, Daniel. Olha, o professor Rodrigo, Daniel, ele é pré-candidato, futuro vereador, ele tem algo para vocês da música. Vocês não tenham dúvida disso, não. A sociedade santanense ela é rica, Arlindo. Ela é rica de tudo. Falta incentivo, falta oportunidade e outra. Faltam pessoas pontuais nesta Câmara de Vereadores da cidade de Santa Rita. Eu sempre digo, Rodrigo, que Santa Rita culturalmente é muito rica. Agora Muito. ela é pouco aproveitada. Infelizmente, Arlindo, é justamente isso que eu estou aqui me dispondo, tá? Eu falei com uma pessoa ontem que eu estou na minha momento especial da minha mente, estou sã, estou sabendo o que é que eu estou fazendo, com quem eu estou andando, quem está ao meu lado, quem está nos ajudando nessa pré-campanha. Tá? Nós temos projetos maravilhosos para essa cidade. Eu costumo dizer assim que eu não uso a expressão me dê uma oportunidade. Não. Procure saber quem é o professor Rodrigo, procure saber quem é esse pré-candidato que vai ser futuramente vereador da cidade, se está preparado ou não, se está se preparando ou não, se é capaz de absorver críticas. Lembrem-se, quem chegou agora, eu tenho 2 chips, o chip do elogio e o chip da crítica. Tá? Nós não crescemos sem essas ideias. Então eu estou aqui me oferecendo dando meu nome como pré-candidato a vereador, porque eu sei, Arlindo e os demais, que eu estou me capacitando, tudo que eu tenho hoje, eu devo à minha família, claro, mas eu devo muita educação. Por isso eu irei levar, Arlindo, a bandeira da educação para onde eu for, junto com a cultura, com saúde, com esportes, com essas áreas que é fundamental. Agora, o professor Rodrigo eleito, o que fará com o auxílio paletó? Vocês terão a oportunidade agora de ouvir em primeira mão, vocês ouviriam e viriam isso através de um documento. É legal? É, porque está na lei. É legal porque está na lei. Mas vai ficar gravado esse vídeo, vai ficar gravada essa live. Eu acho imoral. Então, para quem me conhece, eu não ando na imoralidade. Não ando na moralidade. Se esses dias eu fui ao supermercado, aí dei valor X, só que o valor Y era menor. Era, digamos, 30. Eu dei X. A pessoa era para me dar R$ 20, por exemplo. A pessoa me deu mais do que o dinheiro que eu dei. Eu olhei assim, está faltando alguma coisa? Foi um milagre, foi? Eu devolvi porque aquilo não é meu. Mas, professor, por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu sou professor e de que forma, que caráter eu teria chegar na sala de aula para induzir, auxiliar os meus alunos, informar para ele que eu fiz algo errado. Então, eu estou dizendo para cerca de 30, 40, 50, 100 pessoas que isso aqui vai multiplicar. O professor Rodrigo está dizendo na data de hoje, 13/7/2020, que ele não quer auxílio paletó, que eu acho imoral o vereador ganhar X valor, ainda está recebendo auxílio paletó, auxílio saúde, auxílio combustível. Pessoal, nós somos, quem é vereador hoje é funcionário do povo, quem for vereador a partir do dia 1º de janeiro é funcionário do povo. Então, Arlindo, por que eu não vou aceitar tudo isso? Não é de boca não, vai ser no documento.
né? Vai ser no documento. E mostrar que ainda existem, Arlindo, pessoas com boa intenção, querendo entrar na política, querendo mudar essa ideia. Eu acho uma imoralidade. Uma imoralidade. Eu tenho meu cartão aqui de R$ 100, eu posso ir ali comprar um paletó. E assim eu farei. Tá? E assim eu farei. Não sou de acordo com isso, porque é uma vergonha. Uma vergonha. Vai ser uma pergunta mais espinhosa também. E aqui, pessoal, não foi nenhuma pergunta combinada. Nenhuma, viu? Até porque Eu fiquei até com medo. no meu perfil, as perguntas, eu apenas pedi para o Rodrigo dar uma entrevista e conversar comigo, mas aqui não tem nenhuma combinação. Isso é importante, assim, é importante para mostrar, Arlindo, da verdade que é esse canal que você está fazendo, que eu parabenizo mais uma vez por essa sua atitude como professor, como pessoa, como cidadão, como eleitor da cidade de Santa Rita. O Rodrigo está colocando, os futuros e atuais precisam entender que a política assistencialista é algo pontual e não bandeira de mandato. É verdade, Rodrigo. Joia. Agora vamos para outra também. Rodrigo, o professor Rodrigo eleito, fará viagens para fazer cursos de aperfeiçoamento parlamentar? Vamos lá. É algo bem aflorado no momento, né? Eu acho assim, Arlindo, que, para quem me conhece, eu tenho um estúdio de treinamento funcional e os meus alunos, meus clientes, perguntam todos os dias, professor, está voltando, o senhor vai voltar? Pessoal, nós temos que entender, sair um pouquinho da bolha, entender o que está acontecendo fora disso. Tem pessoas que dizem assim, mas vai passar o álcool em gel, vai verificar a temperatura corpórea, vai limpar a sujeira dos pés. Está comprovado que o Covid ele fica algumas horas, alguns dias na roupa e no cabelo. O que é que vai ser feito? Então, diante dessa sua pergunta, Arlindo, seria uma imoralidade como outras imoralidades que eu estou acompanhando, querem aumentar salário, numa situação que a gente está vivendo. Hoje nós temos, que a gente está chamando de inteligência artificial. Essa que nós estamos agora. Hoje é possível reunir 150 pessoas em um aplicativo, por exemplo, o Meet, né, do Gmail. Então, a gente precisa, Arlindo, mostrar para a sociedade, eu enquanto pré-candidato, é uma das coisas que eu vou falar, futuro vereador, vou falar que é possível a gente cortar gastos, principalmente agora. Por quê? A nova legislatura que vai lá estar na Câmara de Santa Rita precisa entender isso. 2020 estamos passando, Arlindo. Estamos nos adaptando com isso. Mas 2021 vai respingar os problemas desse ano. Então, quando estiver lá na Câmara Municipal, a partir do 1º de janeiro, vai ser um dos pontos que nós iremos falar aos parlamentares, dizer que a importância de se resolver algumas coisas de forma online. De forma online é importante demais diminuir e cortar esses gastos. Rodrigo, aqui vai um depoimento pessoal, do qual eu também espero que esses novos vereadores, e eu espero que também há uma renovação grande, é a questão das férias. Eu acho inadmissível a quantidade de vereadores, os vereadores eles têm quase 2 meses de férias. mais de 90 dias de férias por ano, do qual eles trabalham 2, 3 horas por dia. Então, eu espero que os novos vereadores, se seja eleito, eles encampem um projeto para acabar com essa excrescência, na verdade. Ô, Arlindo, se você me permite um minutinho falar sobre isso. Fica à vontade. Um dos motivos, Arlindo, que nos levaram a lançar o nosso nome como pré-candidato é enxergar, defendendo a nossa categoria como professor. Nós passamos 30 dias de férias apenas. Desses 30 dias, contem apenas 15, porque nós não paramos. Os alunos ligam, tem os planejamentos, tem outras coisas. Então, os vereadores, aqueles que galgaram degraus maiores de estudos ou não, eles passaram por um professor. Então, Arlindo, quando eu estiver sentado naquela cadeira, se assim for da permissão de Deus, dos eleitores, eu vou ter que entender que eu estarei como vereador. Eu vou estar, eu não serei vereador, eu vou estar. Isso não é para mim, não é profissão. Estou dizendo aqui para vocês, eu serei um funcionário de vocês. Então, vocês serão os meus fiscalizadores. Então, o que eu estou dizendo agora, que vai ficar gravado aqui nessas redes sociais, é importante para a gente entender isso. É preciso de moralidade. Professor, não vai mudar não, porque no X não quer pá. Só muda quando eu quero.
Então, se nós continuarmos, como você falou, Aline, quem entrar, que entre com um pensamento diferente, nós temos que ver isso também, porque realmente é uma imoralidade, porque eles só trabalham 2 vezes na semana, de forma presencial, né? E querem 30 dias, é um absurdo. Então, eu acho que tem que ver as outras categorias, é uma falta de respeito, principalmente com a minha categoria como professor, de 30 dias, ficar 15 dias, no máximo 20, de férias. Josenil está colocando, e quando eles vão trabalhar, né? Que a grande maioria não Isso. trabalha. E quando vão trabalhar, muito bem indagado, viu? Ô, Rodrigo, agora nós chegamos ao momento cipuada. Vamos. Porque eu digo uma palavra e você dá uma cipuada só, você responde numa Não cipuada. tem nem 10 segundos para pensar Não, assim. porque no Nordeste existe o termo cipuada, já ouviu falar, né? Vai. Pode Já ser ouvi uma coisa falar. boa, pode ser uma coisa ruim, mas é a cipuada. Eu venho lá de uma terra boa, Japungu, É, interior bom. você pode ter uma cipuada de amor, mas também pode levar uma cipuada no lombo. Eu Aquela tô com para... 2 chips, de elogio e crítica. É, podemos? Vá. Me deu 10 segundos para raciocinar. Viu? É o delay. Deus, É tudo. família, Meu amparo. um ídolo. Não tenho, só Deus. Administração planta, Péssima. educação, Péssima ao quadrado. dinheiro, Necessidade. poder. Controle. Sua maior qualidade, Ser verdadeiro. o pior defeito do ser humano. Não acreditar em si. Um político, Eita, Brizola, eu gosto de ler muito, ler a biografia dele. Santa Rita. Vai mudar. Sonho ou objetivo? Objetivos. Rodrigo, eu queria demais te agradecer. E agora fica você uma mensagem final para o pessoal e seus possíveis eleitores, já que você não pode dizer que é candidato, mas é um pré-candidato, nós não podemos dizer isso. Qual a sua mensagem para os santarritenses? Pessoal, eu agradeço, Arlindo, mais uma vez, agradeço de coração por esta oportunidade. Foram minutos valiosos, foram valiosos mesmo. Agradeço a todos que estão aqui conosco, os amigos, pessoas que a gente conhece, professores. É uma honra ter professores numa live dessa. E, pessoal, falar mais uma vez, meu nome é Rodrigo, sou professor de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino. Sou pré-candidato a vereador. Por quê? Porque eu estou cansado, serei sempre eleitor, mas eu estou cansado de ser um eleitor que fica apenas olhando, entendo olhando. Eu contribuí, critiquei, fui atrás, ajudar, fui. Mas tem hora que a gente sabe dos problemas, temos ferramentas para isso, e por isso, por este motivo e outros, eu estou dando o meu nome como pré-candidato a vereador da cidade de Santa Rita, e espero que os mais de 97 mil eleitores acreditem nesse projeto, procure conhecer quem é o professor Rodrigo, @professor.rodrigoeducação, procure saber quem é o seu pré-candidato, ou quem são os pré-candidatos. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração, estaremos juntos, vocês terão o maior orgulho de saber que o professor Rodrigo veio de uma família que luta, que tem amigos, que tem pessoas, assim, que Arlindo dá essa oportunidade para mim, para tantas pessoas que vão chegar também nesse canal de Arlindo, que é possível sim mudar o meio desta política, os acertos, é possível mudar a cidade de Santa Rita, sim, mas é preciso vocês acreditarem e dar futuramente esse voto de confiança, assim que eu tiver com nome de registro de candidatura, número, tudo direitinho. Muitíssimo obrigado, Arlindo, muitíssimo obrigado aos participantes que mandaram mensagem, que ficaram observando, tá bom? Agradeço de coração. Rodrigo, eu que agradeço e que Deus ilumine você nessa caminhada que não será fácil, tá bom? Amém, Arlindo. Obrigado. Boa noite, Deus. Arlindo. Obrigado. Obrigado. Você também. E eu quero agradecer aos seguidores. E na sexta-feira terá uma live com o professor Wanda. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Boa noite.